É comum agora, nessa época, irmos, por exemplo, a parques de diversões, com brinquedos, mas nem tudo é confiável, né? O que os pais devem observar nesses passeios? Primeiro, o trajeto até o passeio, é importante sempre utilizar dispositivo de segurança de retenção dentro do veículo. Acho que é importante a gente colocar isso também. Criança deve utilizar equipamentos de segurança adequados para o tamanho dela dentro do carro. E chegando no local, é importante a gente pensar, por exemplo, um parquinho. Ele precisa ter um piso de absorção, porque a criança vai cair. E isso é importante para o desenvolvimento dela. Até porque quando ela cai, ela aprende as limitações do próprio corpo, ela aprende como cair. E aí ela desenvolve as habilidades dela. É importante isso. Esse piso de absorção é feito de que tipo de material? Pode ser borrachão, pode ser areia, pode ser a própria grama. Mas observar, por exemplo, lajota ou cimento não vão absorver a queda. A lesão pode ser maior do que se ela caísse na areia ou nesse borrachão. E também observar se os brinquedos são altos. Eles devem ter no máximo 1,20 m ou 1,5 m, de acordo com a idade da criança. Então, para os bebês, a gente vai escolher os brinquedos menores, mais baixos. E aí, por exemplo, balanças, né, que a gente deve priorizar a balança cercada. Sempre tem aquela criança que está brincando, eles são distraídos, é uma característica da idade da criança. Ela pode passar na frente ou atrás e levar aquela balançada que a gente já viu muitas vezes em parquinhos, isso acontece, mas podem ter lesões graves aí. Muitos parquinhos, escorregador, balança, hoje em dia são feitos de um tipo de material plástico, né? Sim. Que não oferece tanto risco, mas ainda existem aqueles antigos de madeira e ferro, e muitas vezes esse ferro está com ferrugem, enfim, o material está enferrujado. Isso também é um grande risco, né? É um risco também observar se tem partes cortantes, pontiagudas, tudo isso pode ser um risco. Essa avaliação, qualquer leigo pode olhar para um parquinho e observar ali. Até os parquinhos de madeira, eles não têm um risco tão grande, né? Se for plástico é um pouco melhor, mas o ferro, com certeza, ele é mais duro, pode enferrujar. É importante avaliar se estão em bom estado de conservação e não tem nenhuma parte que possa machucar a criança. Em relação ao afogamento, quem tem piscina em casa, por exemplo, deveria colocar essa criança numa aulinha de natação desde bebê? Pelo menos essa é a campanha, é o slogan de muitas empresas desse segmento. Quem tem piscina e quem não tem. Podendo colocar uma criança nas aulas de natação é muito importante. Ela aprende noções, algumas aulas, isso é bastante interessante, porque algumas aulas inclusive dão noções para as crianças de socorro, até para elas aprenderem situações como, se ela cair de roupa na água, ela vai ficar mais pesada, ela não vai conseguir nadar. Isso não garante que a criança sabe se livrar no momento do risco. Absolutamente a criança não vai saber como se livrar do risco se ela começar a se afogar. Mas até de uma forma instintiva aprende a realmente bloquear o canal da respiração? Isso necessariamente a gente não pode afirmar. Algumas situações com bebezinhos, crianças menores, podem acontecer. Mas depois que se desenvolve, eles já não têm mais isso, não é garantido. O que pode acontecer é que a criança vai respeitar mais esse risco. Quando ela sabe nadar, ela vai saber quais são os problemas de estar perto da água ou de brincar sem um adulto por perto. Então, mas a gente pode ensinar isso para todas as crianças, isso não é garantido que ela vai saber se livrar, mas a gente pode fazer uma adaptação nesse ambiente da criança. Se a gente tem piscina, a gente pode cercar, colocar sonorizadores, como aqueles de ambiente, a hora que ela passa esse sonorizador, a gente vai ouvir um barulho para saber que ela está entrando numa área de risco, né? Às vezes a gente já está mais distraído, já todo mundo tomou banho e a criança acaba tendo acesso à piscina, e isso pode ser um risco, até porque é muito silencioso. E quando a gente vai ver, a gente já não tem mais tempo. É silencioso, rápido. Então, essa é uma questão que é importante a gente ter muito cuidado. Bom, queimaduras também são bastante comuns. O que fazer num caso desse? Tem muita gente que ainda passa pasta de dente. Realmente resolve? É isso mesmo?
Então, fica a dica também para o caso do afogamento, a gente saber o que fazer, né? É, importante. Se acontecer um acidente, é importante a gente saber o que fazer e principalmente o que não fazer. Muitas vezes a recomendação é não faça nada, leve para o hospital. Aconteceu uma queimadura, se é uma área do corpo menor, a gente precisa hidratar essa área e também cessar a queimadura. Pode colocar em água corrente, natural, temperatura natural, para simplesmente hidratar e cessar a queimadura. Isso tem que ser logo depois que acontece a queimadura. E levar imediatamente para o médico. Não passe café, não passe clara ou gema, nenhum produto caseiro e nem remédios, porque na hora que chegar no hospital, o médico vai precisar ver a queimadura para saber o tratamento correto. Então, ele vai limpar, muitas vezes eles usam escova e pode causar uma lesão maior. Então, além do risco de infecção, que é muito mais grave. Bom, já que a gente está falando, prestando serviço para o internauta da Jovem Pan Online, o que fazer também em caso de intoxicação, que a gente já abordou esse assunto? Como é que os pais devem agir? Também essa é a situação. Não faça nada. Não dê água, não dê leite. A gente não sabe o agente ativo da substância que foi ingerida. Então, principalmente, não movimente muito a criança, não dê água, não dê leite e leve imediatamente para um pronto-socorro, de preferência locais que tenham essa informação de como atender. Muitas unidades de saúde têm um telefone para consulta do que fazer em caso de intoxicação, então eles podem dar esse primeiro atendimento à criança. Assusta muito também acidentes no trânsito envolvendo criança. Tanto a criança que está lá como o pedestre, que é atropelada, quanto a criança que é transportada no veículo de maneira incorreta. E já é lei transportar a criança na cadeirinha de segurança. E cada faixa etária deveria seguir um padrão. Explica pra gente como é que é isso. Então, desde o primeiro dia de vida, a criança deve ir numa cadeirinha dentro do carro. Primeiro é o bebê conforto, é um modelo de cadeira que deve ser instalada de costas para o movimento, especial para bebês, justamente para proteger esse corpo bem frágil que é o bebê. Então, esse bebê conforto, ele fica de costas para o movimento, ou seja, olhando para o banco traseiro, porque em caso de colisão frontal, essa concha que protege o bebê, ela vai absorver toda a energia do impacto, distribuindo a energia e mantendo a cabeça, pescoço e coluna na mesma linha. Isso faz com que a criança esteja mais protegida do que qualquer outro ocupante do veículo. Ela tem uma chance de sobrevida de 71%, mais do que qualquer adulto forte, né, com uma estrutura física desenvolvida. Na sequência, a partir dos 13 quilos ou 1 ano, a gente põe a criança de frente para o movimento, em uma cadeirinha de segurança, que a gente chama. Ela tem um dispositivo de retenção de 5 pontos. É aquele cinto que fica na cadeira mesmo, ele tem 5 pontos, 2 de ombro, 2 de quadril e 1 entre pernas, justamente para distribuir a energia do impacto em uma área maior. Ou seja, não fica concentrado em nenhuma parte específica do corpo, distribui a energia do impacto, causa a desaceleração do corpo para evitar que a criança tenha lesões graves. Nesse caso, a gente usa até mais ou menos os 4 anos, 18 quilos ou 4 anos. Na sequência, a criança está pequena para o cinto de segurança, com 4 anos, e grande para essa cadeirinha. Então, a gente pode utilizar um assento de elevação, ele tem uns bracinhos nesse assento, que é para passar o cinto por baixo, o cinto subabdominal deve passar bem embaixo da barriga ou no quadril mesmo, e o cinto de ombro vai ficar abaixo para passar no meio do ombro, no centro do peito, e aí o cinto subabdominal no quadril. Vai utilizar o cinto de 3 pontos do veículo mesmo. Sempre no banco de trás. Sempre no banco de trás. É muito mais seguro. Quanto mais a gente puder retardar a criança na frente, melhor. A lei fala 10 anos, mas se a gente puder colocar depois dos 12, a gente está protegendo mais. É mais seguro, sem dúvida. É mais seguro. Agora, apesar de já ser lei, ainda não é fiscalizada essa questão da cadeirinha de segurança, né?